noite, pessoal. Gostei da apresentação, muito boa essa apresentação. Pessoal, quem esteja aí no fundo, chegue para frente aqui. Vamos chegar aqui, temos muitas vagas aqui na frente. Né? Se sentir à vontade, né? Só para a gente não me sentir sozinho. Vamos fazer assim, pessoal? Mais um pouquinho, gente. Só não ficar vocês lá atrás e eu aqui na frente. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, vamos começar então a nossa reflexão aqui, né, sobre inteligência artificial. Essa palestra aqui é fruto de pesquisa própria minha, tá? Eu sou entusiasta da área. É claro que eu trabalho com algumas coisas ligadas a isso também, mas estou longe de ser um especialista em computação. Mas vocês vão ver aqui que tem uma razão de ser, por eu estar envolvido aqui, tá bom? Mas antes de começar a palestra em si, eu vou passar um vídeo motivacional aqui para vocês verem que o espírito que nós queremos ter aqui essa noite. Tá bom? Isso daí, tá bom? Unique point in space and time. This is the spark of innovation that fuels your most amazing breakthroughs. It's a passion for discovery that unveiled the genesis of all that exists in the universe. Today, the power of AI helps computers achieve superhuman capabilities in image recognition and lets scientists save our most precious resources by analyzing in 1 month what used to take 10 years. 是谁发明了机械计算机？ Everyday devices translate even the most complex languages from voice into text and images into words. Xavier is now present. Helping the visually impaired recognize an old friend, or letting a blind woman read to her child for the first time. Autonomous vehicles give us the freedom to reimagine our city streets and travel where there are no streets at all to help the lost find their way home. We see robots teach themselves to perform simple tasks. We even watch in awe as they take their first steps. And today, a 2,500-year-old game meets its match as a computer competes with one of the greatest human champions of all time and wins. This is the collective imagination, fueled by forward-looking technologies and the beginning of your most amazing discoveries yet to come. Para quem não sabe, a gente vai chegar nesse ponto, mas depois, se vocês quiserem pesquisar o site da NVIDIA, de Deep Learning, né, tem muita coisa ali interessante. Né? Mas antes da gente entrar nos assuntos, né, da nossa palestra, a gente vai passar por alguns deles. Vou me apresentar, né? Acho que nem todos aqui me conhecem. Sou o Bruno, sou engenheiro agrônomo, fiz o curso de técnico de pecuária, fiz o mestrado, né, fui apresentado. Hoje trabalho em tempo integral na Prefeitura de Sorriso, como diretor de departamento.
Também tem atuação no CREA e na Associação dos Engenheiros Agrônomos. Eu coloquei também uma linha mais ali, também sou presidente do grupo de xadrez. É uma das coisas malucas que eu fiz aqui sobre isso, que assim, eu gosto de dizer. Assim, nossa, vamos achar um grupo de doido aqui que joga xadrez, achamos, né? Achava que eu ia ficar sozinho também. Mas quando eu vi, eu já tinha uma turma aqui, inclusive vários aqui do IFMT, inclusive o Marcelo, a gente se conheceu no grupo de xadrez. Né? Então, assim, só para me apresentar. O que nós vamos ver hoje? Eu vou falar um pouquinho da minha história com a tecnologia, né? Por que eu estou me atrevendo a falar sobre isso. Né? Vamos fazer um pouquinho de futurologia, né? Um olhar disruptivo. Vou falar um pouquinho da humanidade nos próximos 25 anos, aí, até 2050. Aí sim a gente vai entrar no tema dessa palestra, que é a inteligência artificial. Vou explicar para vocês o que são os Large Language Models, né? Os modelos de linguagem. Vamos falar um pouquinho sobre aplicações, né? Os showcases, né? As tendências tecnológicas, as tecnologias emergentes. E depois eu vou concluir. A gente vai terminar isso daí. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da minha história com tecnologia. Isso daqui, gente, para quem não esteja identificando, que está um pouco pequeno, aqui é um boletim, um histórico escolar, dizendo que eu fiz uma disciplina de programação lógica na Universidade Federal de Uberlândia. Quando eu estava no terceiro período, né, tinha um sistema lá, e você deseja fazer alguma disciplina que não esteja no seu curso? Eu procurei a disciplina que tinha o nome mais bonito, achei lá. Programação lógica, Prolog. Matriculei, né? Depois que eu terminei a matrícula, eu falei assim, nossa, isso foi daquelas matérias que ninguém dá conta. E adivinha, era uma dessas, né? O professor dessa matéria lá tinha doutorado no ITA. Né? Eu cheguei lá, um monte de menino lá, da ciência da computação, tudo com os óculos mais grossos que os meus, assim. Eu assim, aqui eu sou o burrinho da turma, né? E assim, inclusive, como naquela época era o Nokia 6320, não tirava foto, né? Aí não tem foto disso, né? Aí eu pedi para um GPT específico da OpenAI, que é o DALL, né, para criar uma imagem de um menino deslocado no meio de um monte de nerd. Né? Não que eu também não seja nerd, né? Mas essa já é uma aplicação. Né? Então, assim, eu comecei com a programação lógica. A programação lógica do Prolog é uma linguagem com um paradigma diferente de programação. Né? Aqui nós temos as linguagens clássicas, como C, C++, C Sharp. Elas são paradigmas chamados funcionais. O Prolog é um paradigma lógico. Foi muito usado na década de 70 e na década de 80, principalmente em coisas complexas, como o gerenciamento de aeroporto, de voos, de decoladas e partidas. Né? Depois foi superado, hoje não se usa mais. Mas ele tem toda uma coisa diferente. Né? É super difícil. Né? E por causa disso, você, então esse Prolog é complicado. Mas ali, como eu fui aprovado, eu disse, né? Esse foi aprovado. Nota 60. Ó, pra vocês terem uma noção, gente, a última prova foi de grupo. Foi de grupo, de levar para casa e de consultar, liberado. Você acha que ele adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Você vê o nível da prova. Então, mas aí eu descobri o seguinte, Bruno, Prolog é difícil, mas tem um negócio chamado Visual Basic. Aí eu fui estudar Visual Basic. Aí fiz alguns programas, fiz um programa lá para a minha igreja, de controle de presença na escola pública dominical e tal. Aí depois descobri que tinha uma linguagem mais fácil ainda, que não tinha que declarar variáveis, né? O PHP. Aí comecei a estudar o PHP. Depois fui para o JavaScript. Né? Isso desenvolveu em 2008. Eu escrevi a minha tese, a minha dissertação de mestrado, em cima de um site que eu fiz, que era treinamento de tecnologia de aplicação de aeroquímicos. Então, eu programei na mão, na unha. Né? Hoje a gente está fora do ar, funcionou por 8 anos, né? A gente treinou mais de 3.000 pessoas interessadas em tecnologia de aplicação de agroquímicos, né? Mas aqui eu programei todo em PHP e JavaScript e usando um banco de dados MySQL. Então, assim, naquela época, né, eu acho que para quem começou, até que eu consegui render bem. Né? Desde o ano eu fazia algum tipo de aplicação, algum tipo de site, sob encomenda, né? Mas não investir sério nisso. Né? Então, vocês têm noção também da minha relação com inteligência artificial. Em 2019, eu participei do Alexa Preview. Então, eu recebi aqui de graça. Né? Eu morava aqui em Sorriso, né? Eu moro aqui em Sorriso há 7 anos. Né?
Recebi aqui de graça uma das primeiras Alexas do Brasil, chegou aqui, saiu de lá, do Texas, chegou aqui e falou, testa esse negócio aí. A única coisa que você tem que concordar é que nós vamos gravar tudo que você falar, tá bom? Então, assim, teve um preço isso aí, né? Mas até hoje o plano Alexa está lá funcionando bonitinho, né? Continua ouvindo tudo que eu falo. Então, assim, só para vocês falarem assim, o que esse doido aí que está falando agrônomo, falando de inteligência artificial? Eu sou alguém do além, já tenho uma história com isso. Tá? Vamos falar um pouquinho de futurologia, né? Por quê? Isso está diretamente ligado ao nosso assunto. A gente quer falar de inteligência artificial, a gente vai falar de futuro. Mas não tem como a gente falar do futuro sem olhar para o passado, porque nós estamos falando de tecnologia. Né? E essa história do passado começa lá com os egípcios, né? 3.100 anos antes de Cristo. Né? Alguém, na verdade, a própria agricultura ela tem mais de 10.000 anos de história, né? Segundo os historiadores. Né? Alguém descobriu que se você passasse um pau com uma pedra, revolvesse a terra e colocasse a semente ali, aquela semente ia gerar uma planta daquela que era do seu interesse, e a partir daí surgiu a agricultura. O homem deixou de ser nômade e passou a ser um cultivador do seu próprio alimento. Já era uma tecnologia. Né? Então, a agricultura, esses 10.000 anos, né, passou por todas as inovações imaginárias, né, que a gente conhece, pela qual a Sorriso é conhecida hoje, né, a capital nacional do agronegócio. Né? Então, assim, olha para vocês verem, uma das coisas que tem mais ligação com tecnologia é a agricultura. Tudo que a gente faz aqui foi testado, experimentado, criado, imaginado. Né? Esse é o conceito prático de tecnologia. Então, o futuro tem muitos nomes. Para o fraco, é o inalcançável. Para os temerosos, é o desconhecido. Mas para os valentes, é a oportunidade. Então, o futuro para nós, que eu vou mostrar para vocês, ou pelo menos a maneira que eu imagino, para mim é cheio de oportunidades. Né? Tudo que a gente imagina aqui vai ter gerar um monte de oportunidades. E como eu sou um cara que gosta de sonhar, de pensar, né? Tem esse livro aqui que é um clássico, na verdade, que é uma série de TV baseada nos livros do Isaac Asimov, chamada Fundação. Essa história aqui, né? Quem conhece Isaac Asimov é um autor de ficção científica muito famoso, né? E aí você encontra a história de um grupo de exilados que vai para o planeta Terminus para fundar um repositório de conhecimentos, uma biblioteca gigantesca, né? Para preservar a civilização que era durante a queda do Império Galáctico, porque ele havia previsto o Harcel, né? Os principais, os protagonistas da história, haviam previsto que o Império Galáctico ia cair. Né? Aí nessa fundação, né, que é o nome da biblioteca de Terminus, eles teriam conhecimento para que o Império pudesse se reerguer. Né? E futurologia, nesse caso aqui, criada pelo cientista Harcel, né, o protagonista, tem o nome de psicohistória. E aqui ela é calculada, não é só imaginada. Né? E eu acho que a gente vai no futuro, né, não muito longe, não muito distante, a gente vai conseguir calcular o futuro. Um tipo de psicohistória. Por isso que eu estou recomendando para vocês aqui. Assista lá, ela não é contínua. Tá bom? E quem puder ler o livro, que lê o livro também. Então, vamos falar sobre um pouquinho sobre tecnologias emergentes. Daqui eu selecionei um grupo de 15, né, desse site aqui, de tecnologias que a gente acha que, pelo menos que eu acho, que vão despontar nos próximos anos. Né? Uma delas é a inteligência artificial, como a gente já conhece, né, pelo chat GPT, a IA generativa, machine learning, né, até estava conversando com um colega ali na entrada sobre isso, automação, que é a robótica, né, aplicada, né, pode ser aplicada tanto por robótica de software como robótica física mesmo. Né? Computação da margem, né, computação, a edge computing. Né? O que é essa edge computing? Eles querem transferir o processamento bruto dos dados para mais próximo de sua origem. Né? Então, tipo assim, dá mais capacidade de processamento para os computadores, para os hardwares, para não sobrecarregar tanto os servidores. Né? Isso é a computação da borda. Então, cibersegurança, porque com tudo isso daqui, os riscos digitais vão aumentando significativamente. Né? A realidade virtual, blockchain, também é bem interessante isso daqui, e a internet das coisas. Então, isso daqui também é fundamental aqui no nosso raciocínio de hoje. Né? O que é a disrupção?
toda tecnologia ela tem uma curva. A tecnologia é a inovação que se estabeleceu. Então, hoje só é tecnologia porque deu certo. A inovação estabelecida se chama invenção. Ou seja, se você aqui como aluno de graduação, de curso técnico, criou qualquer coisa, vamos tentar uma coisa aqui. Hoje é uma inovação, uma invenção. Né? Essa invenção ela vai ser aperfeiçoada. Né? Você vai ser investida, vai ter uma curva. Né? Ela pode, a maioria dá errado, né? Ela pode chegar aqui, não virou. Né? Mas ela chega uma ponte aqui que ela vai começando a subir. Né? E aqui nesse ponto aqui é onde o pessoal fica assim, isso aqui não vai virar. Isso aqui está acontecendo. Né? Inteligência artificial, acontecendo com várias outras tecnologias na humanidade. Né? E chega num ponto aqui que ela alcança a disrupção. Né? Aí ela fica exponencial. A agricultura, do jeito que eu contei para vocês aqui, alguma coisa que eu testei, depois meu filho testou, depois meu neto testou diferente, né? Pelo erro e o acerto, se chama pensamento incremental. Ele vai crescendo incrementalmente, né? Na proporção. A disrupção, essas tecnologias que a gente está falando aqui, é aquela que começa, passa por uma fase de descrédito e ergue. Um exemplo muito claro sobre isso são os smartphones. Ninguém acreditava no começo, não tem tela, como é que você vai digitar um negócio só na tela do computador, só na tela do aparelho, né? Não tem botão nenhum. Né? E aquilo no começo deu assim, caiu uma zona aqui de descrédito e depois alcançou esse ponto aqui de disrupção. Muitas tecnologias emergentes podem ou não atingir a disrupção, crescer exponencialmente. Quais tecnologias podem atingir essa disrupção? Essa é a pergunta da nossa palestra. Mas antes ainda da gente entrar nesse assunto de tecnologias, vamos falar sobre a humanidade em 2050. Quais são as perspectivas? A perspectiva é que nós vamos ter 9 bilhões de pessoas, quase 10. Tem estudos que vão dizer que vai chegar até 11 bilhões de pessoas. E no caso da agricultura, que é o que interessa para nós aqui, como essas pessoas vão comer? Quem vai produzir essa comida? Então, essa projeção aqui coloca em 2050 9,7 bilhões de pessoas, em 2086 10 bilhões de pessoas. A fome em 2021, 828 milhões de pessoas. Nunca deixa de existir. E como que vai ser a perspectiva da população? Baixo nível de renda, aumento da desigualdade econômica, poucos direitos de cidadania e agravamento da emergência climática. Aquela questão das mudanças climáticas. Aqui ele coloca aqui algumas perspectivas assim, para a gente aumentar a humanidade, a gente tem que dobrar a produção do mundo. Aumentar 3 vezes a produção dos países em desenvolvimento, e 5 vezes na África. A atividade agrícola precisa ser estendida e intensificada em todas as regiões do mundo. Isso é bem complicado, é bem complexo. Porque não basta ter só a terra, precisa ter paz, precisa ter condições econômicas, precisa ter condições ambientais, né? E precisa ter tecnologia, insumos, maquinário, pessoas qualificadas. Tudo isso faz parte da equação para que a gente consiga alimentar uma população entre 8 e 11 bilhões de pessoas. Ainda sobre mudanças climáticas, eu queria só falar isso daqui, sobre as eras geológicas. Já tem um consenso, tá, gente? É claro que isso é controvérsia, a gente vai nas palestras aí, nos eventos, o pessoal briga, mas não é assim e tal. Mas tem gente que já defende que nossa era geológica hoje é um antropoceno. Né? Antropo é de ser humano, né? Quer dizer que hoje o ser humano muda o clima. Né? Por isso, então assim, a gente deixou o oceano e passamos a ter uma era geológica em que o ser humano é um fator de mudança no clima e no meio ambiente. Quem falou isso daqui? Um desses pesquisadores, esse pesquisador aqui bem conceituado, Carlos Love, né? Citando sobre as mudanças climáticas. Né? Falou sobre o ciclone bomba em junho de 2020. 2023, lá em Pelotas, lá estava previsto lá o ciclone bomba. Eu tinha acabado de pousar lá para o Congresso Brasileiro de Agronomia. Pousei lá, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, começou a chover, choveu. Só foi parar agora em 2024, em abril, para vocês terem noção. Então, assim, eu não acredito em mudanças climáticas. Alguma
alguma coisa mudou. Pode até não ser do jeito que o pessoal fala, pode até ter uma transformação no discurso e tal, mas, assim, alguma coisa diferente no clima e no tempo existe. Tá? Outra coisa também, sobre descarbonização da economia. Esse pesquisador aqui, Ratanlau, ele diz que a gente tem que remover da atmosfera 298 gigatoneladas de carbono. Como a gente vai fazer isso? É uma coisa bem complicada. E quem vai ser os países, quem vai retirar mais, quem vai retirar menos? Por isso que essa discussão fica tão complicada. Porque um quer mais, outro quer menos, outro fala que não existe, né? Vira todo um discurso político em torno disso. Né? Aqui ele dá alternativas para sequestro de carbono: geológica, química, oceânica, biótica e pedológica. Outras projeções sobre a economia. Diz que em 2050, a maior economia vai ser a China, segunda a Índia, terceiro os Estados Unidos, a quarta a Indonésia e quinto o Brasil. Você vê a diferença de 2016 para 2050. O Brasil vai subir um pouquinho, vai passar a Rússia. Isso é uma projeção do PwC, gente, é uma consultoria que tem coisa de seguros. Sabe? Estados Unidos não permite espaço para a China e a Índia, porque a China está dominando ainda, mas a população dela estabilizou. Agora a população da Índia está multiplicando bastante. Né? Ainda sobre o PwC, 2050, 7 das maiores economias serão territórios emergentes. Né? Vou ficar lendo muito isso aqui. Mas aqui diz também que o Vietnã será um dos países com maior crescimento até 2050. Aqui a população estimada do Brasil para 2050 263 milhões de pessoas, e a partir daqui até 2063, a população subiu, até ela começa a cair, vai decrescer a partir de 2063. Aqui também dados sobre produção de grãos, né? Estipulando aqui um aumento da produção de milho e soja. Hoje a gente produziu, em 2020, 89 mil quilotoneladas, né? De milho e 109 de soja. A gente vai passar para 327 em cada safra, em cada cultura, em 2050. Aqui é a lei da área. Então, aqui percebe que a gente vai dobrar, quase triplicar a produção até 2050, pelo menos essa é a perspectiva, né? O Instituto de Pesquisas Econômicas. Só que a área vai subir, vai subir aqui quase o dobro do milho, né, e da soja aqui dobrar um pouco mais, pouco mais do dobro. Quase o dobro também, né? A percepção da área da agricultura, total de agricultura, 81 milhões de hectares, vai passar para 137 milhões. Então, a gente vai ser conseguida essa diferença na produtividade, pela tecnologia, pelo uso de variedades melhoradas, pela eficiência nos insumos, pelo melhoramento genético, né, entre todas as coisas que a gente conhece aqui como estudantes de ciências agrárias. Né? É isso que eu quero dizer para vocês. A gente vai precisar aumentar muito a produção de alimento e o aumento da área não vai ser tão proporcional assim, tá? Porque a gente precisa aumentar a eficiência da tecnologia. Enfim, agora vamos entrar na inteligência artificial de fato. Né? Isso a gente está apresentando, todas essas tecnologias que a gente vai apresentar agora, para responderem, né, para corresponderem a esse aumento da produção. Né? Se não for assim, não tem sentido. Né? Então, a inteligência artificial, primeiramente, assim, o que ela é? É difícil definir o que é inteligência, na verdade. Você vai pesquisar, assim, o gato é inteligente? O gato é inteligente. Ele sabe que ele tem que ir, se ele for ali, o cachorro vai pegar ele já tem um sistema implantado nele, né, que dá a capacidade de raciocínio. A máquina é inteligente? A máquina não obedece comandos. Né? Se eu der um comando, ela age, se eu não der um comando, ela não age. Então, a gente já fica pensando assim. Ainda sobre essa questão da inteligência, teve um pesquisador britânico famoso, na década de 45, é o Turing. Né? Para você ver, tanto que é antiga essa discussão de inteligência artificial. Na verdade, foi ele que inventou esse termo inteligência artificial. E ele falou assim, as máquinas serão inteligentes quando eu conseguir fazer uma máquina conversar com o ser humano e um observador de fora que não saiba
quem é o humano e quem é a máquina possa dizer assim, não sei diferenciar. Isso é inteligência artificial, de fato, né, definida por Alan Turing. Né? E para que ela serve? Ela serve para resolver problemas complexos, né, muito grandes. Aí eu digo assim, por que a máquina vence o ser humano? Porque ela consegue fazer muito mais cálculo do que a gente. Né? Naquele primeiro vídeo lá, citou um exemplo agora recentemente, um computador, um algoritmo venceu um jogador campeão mundial de Go. Né? Go é tipo um xadrez lá da China. Né? Aqui no esporte que eu gosto, que eu pratico, é o xadrez, né? Foi vencido em 97, né? O Kasparov foi vencido pelo Deep Blue. Então, você vê as coisas. Né? Mas como que eles ganham? Não é porque eles são mais espertos, porque eles têm mais capacidade de lidar com grandes volumes de dados. Sempre há uma solução conhecida. Quando a gente vai estudar o aprendizado de máquina, você vê que eles vão tentando por divulgação. Então, vamos testar o número 1, testar o número 2, testar o número 3. Testa até 1 milhão e vê igual que dá certo. Essa aqui não deu certo. Testa só aquilo que dá certo. Aí na próxima etapa eles testam de novo. Né? É assim que eles conseguem, né, com a eficiência, né, de fazer esses cálculos em uma grande velocidade, é que você consegue descobrir um caminho que não é conhecido, que varia com o tempo e contexto, e admite múltiplas perspectivas e objetivos. Essa é uma definição de Fernando Clark, também um cientista de computação. Existem, os pesquisadores definiram três etapas para a inteligência artificial. A etapa que a gente está hoje é essa daqui, ó, inteligência artificial fraca, estreita. É bem eficiente, funciona, só que é só assim, tem algumas tarefas. Né? Tudo que a gente vai apresentar aqui hoje está no campo da inteligência artificial fraca. Tá? Mas a gente está bem próximo de chegar aqui na AGI, na inteligência artificial generalizada, ou forte. A máquina se equipara ao ser humano. Como que a gente vai chegar que chegou? Como que a gente vai saber que chegou nesse ponto? Quando a máquina conseguir, com uma instrução simples, fazer um monte de atividades complexas, como o ser humano faria. Essa é a generalizada. Né? E que, sendo que a maioria delas, ela consiga tomar a decisão sozinho, sem que tenha intervenção de alguém. E também tem uma terceira etapa que é prevista, mas que a gente não sabe se algum dia vai chegar nisso daqui, seria a superinteligência artificial. Aí, nesse ponto aqui, na ficção científica, é aquela inteligência artificial que controla tudo e todos. Né? É tipo assim, uma entidade. Uma entidade que conhece todos os seres humanos, que conhece todos os recursos do planeta e que vai controlar tudo. Né? Esse aí é o medo lá do exterminador do futuro. Essa é a ASI. Mas vamos falar aqui, que eu sei que muita gente veio aqui para falar sobre o chat GPT. E ela é um tipo específico de IA, tá, gente? Não é toda IA. O chat GPT é um programa de uma empresa chamada OpenAI, que trata de inteligência artificial generativa. Quer dizer que ela vai criando coisas, ela vai gerando, na verdade. Criando é uma palavra muito forte para ela. O chat GPT, em 2 anos, alcançou 300 milhões de usuários. E, semanalmente, tem mais de 1 bilhão de mensagens enviadas, todos os dias. 300 milhões de usuários semanalmente e 1 bilhão de mensagens todos os dias. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro para vocês, eu vou colocar bem de cara para vocês. O ChatGPT não cria os argumentos. Então, assim, ele não inventou aquilo que ele está escrevendo. E algumas vezes ele alucina, né? Ele cria coisas que não são verdadeiras. Né? Porque ele tem uma programação dele, uma maneira de construir argumentos. Né? Às vezes os argumentos ficam meio estranhos. O ChatGPT usa a base de dados, que foi criada por humanos. Na verdade, a base de dados dele é gigantesca, né? Quase todo o conhecimento humano, assim, livros. Né? Por isso que chama modelos, né? Large Language Models, né? Grandes modelos de linguagem. Quais os riscos? Ela não está completamente divulgada, então acontecem muitos problemas. Tudo que você faz com ela, você não pode confiar 100%, principalmente se for uma coisa muito séria. Né? Ela
Ela pode auxiliar, eu, na verdade, uso o tempo todo isso, mas não pode ser fundamento de decisões. É ética e responsabilidade. E pode ser usada na construção massiva de desinformação. Por isso que agora está tendo um projeto de lei na Câmara para votar sobre inteligência artificial. Tem todas as questões sobre isso. Por quê? Quando a gente fala de chat GPT especificamente, a gente está falando de texto, mas isso daqui pode ser texto, pode ser imagens, pode ser vídeos e pode ser voz. Quer dizer que é fácil de eu manipular a voz de alguém. A gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso. Eu posso criar uma imagem com um vídeo de alguém, eu posso fazer o que eu quiser. Então tem toda uma necessidade de regulação sobre isso. Mas, vamos passar aqui assim no nível que a gente entenda, sobre como funciona a inteligência artificial generativa. Então, olha, GPT significa Generative Pre-Trained, transforma. A chave aqui é o tal do transforma, o transformador. Essa é a tecnologia revolucionária. E o que ela é? Ela é um tipo de rede neural. Como que funciona isso? Nessa rede neural, a gente tem uma estrutura lá chamada arquitetura de atenção. Ela foca em partes importantes dos dados, melhorando a eficiência e a precisão. Você vai entender melhor daqui a pouco como é que é essa arquitetura de atenção. Processa a linguagem natural, revolucionou as traduções automáticas, isso aí vocês podem testar no Google mesmo, no Translate, tem isso aí. E não tem dependência sequencial. Ela pode processar várias coisas simultaneamente. Isso faz a coisa ficar viável, do ponto de vista do usuário final. Senão o cara não ia conseguir. Se fosse fazer uma atividade depois da outra. Então, como eu falei para vocês, ela trata texto, imagem, voz e vídeo. Então, olha bem, vamos pegar essa frase aqui. Vamos supor que você fez uma pergunta para o ChatGPT e ele vai te dar essa frase aqui. Eis que surge a criatura selvagem do Pi, forrajando a sua habilidade nativa de formas matemáticas e códigos computacionais. Aí ele vai seguir a frase, amada por matemáticos e entusiastas da tecnologia. Aproxima-se com, na verdade, aqui que é uma coisa, aqui que encerrou. Como que ele vai fazer? Ele vai calcular qual a probabilidade da próxima palavra, depois desse approach aqui, qual a palavra que mais se encaixa. Ele chegou aqui numa conta, por meio do transformer, do GPT, e 98% que a próxima palavra é o if. Como que é feito esse processo? O texto é quebrado em vários pedaços, chamados de tokens. Não necessariamente a palavra, pode ser palavra, pode ser alguma quantidade de memória específica. Essa memória específica é chamada de token. Até hoje, eu vou saber o mais inteligente de todos os bancos for, aí vai ser, qual é? A pergunta. O processo começa com a divisão do texto, as tokens, eu falei. Cada token nesse daqui é associado a um vetor. Vou entrar no método aqui como que chega nesse vetor, porque é bem complexo, bem complicadinho. Cada token é convertido em um vetor matemático. Esses vetores são multiplicados. Multiplicados num processo de multicamadas de matrizes. Essa multicamada de matrizes que de fato é o tal do transformer. Porque essa multiplicação multicamada de matrizes é o que vai dar aquelas porcentagens no final. Os vetores são transformados em coordenadas e processam através de um bloco de atenção que analisa e compreende o contexto de cada token em relação aos outros. Esse cálculo aqui, na verdade, é matemático. E pelo número que dá nas respostas, é o que ele chama de ter mais atenção ou menos atenção. Então, ali, to date, the cleverest thinker of our time was D. 8,8% essa probabilidade dessa palavra aqui. O vetor final é produzido na sequência. Esse vetor gera a distribuição de probabilidades. O processo é repetido iterativamente até a conclusão do resultado desejado. Isso aqui foi só para uma sentença. Isso aqui ele vai repetir um texto gigantesco, enorme. Por isso se usa tanta capacidade de processamento. Por isso que está tendo todo um problema com energia elétrica, porque precisa alimentar os servidores que fazem os cálculos matemáticos desses tipos de inteligência artificial. Ficou claro? Dá para entender? Você vai entender.
coisa que pode falar também. Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha só o ChatGPT como Large Language Models, um modelo generativo, de IA generativa. Né? Hoje a gente tem o Cloud, que é da Anthropic, que está bem acirrada a disputa. Né? Tem o Gemini do Google, que também é forte. O Copilot, que é uma aplicação do ChatGPT, então eles são quase iguais. Tem o Grok, que é do Elon Musk. Né? Tem o Leonardo AI e o Midjourney, que são específicos para imagens. Né? E tem o Meta, que está agora, ele não é dos melhores, mas ele está no seu WhatsApp agora. Então você pode pesquisar qualquer coisa com IA generativa agora, que está mais fácil acesso pelo Nano 3. Né? Então, só para vocês terem noção das IAs generativas que nós já temos acesso. Inclusive, toda vez que a gente conversa com o sistema, grande parte dos sites mais automatizados, mais simplificados, já tem um chatbot que responde lá as perguntas. Né? Não precisa ficar esperando uma pessoa responder. Né? Esses chatbots, com certeza, usam algum desses fatores aqui de IA generativa. Tá? Isso daqui foi uma pesquisa que eu fiz com o ChatGPT no modelo 3.5, é o modelo do ano passado. Esse aqui era o site que a gente abria, e eu perguntei assim, ó, preciso saber como agora conseguir a lavoura do solo que está contaminada com ferrugem asiática. Aí ele dá um passo a passo, inspeção visual, acompanhamento periódico, amostragem, teste de laboratórios. Agora, recente, esta semana, eu testei um novo modelo do ChatGPT. Na verdade, já está até ultrapassado esse modelo. É o ChatGPT 4 4 homens com Canvas. Né? Aqui ele deu uma resposta maior, fiz a mesma pergunta, né? Ele deu uma resposta maior, e aqui com esse negócio de Canvas, eu consigo editar cada parágrafo. Tipo assim, aqui ele fala assim, como identificar a presença da ferrugem asiática na lavoura de soja. Aqui ele deu os passos, né? Só que eu não gostei desse argumento aqui. Ó. Ele falou assim, olha, detalhe as características dessas lesões. Ele está perguntando para procurar lesões, né? As lesões da ferrugem. Né? E eu consigo editar só aquele parágrafozinho ali que eu pedi para ele, que eu não gostei que não estava completo. Entendeu? Então, só para vocês verem assim, eu fico meio de um modo para outro, isso aqui na verdade muda todo dia. Aqui, só para vocês verem, o uso de avatares para fazer propaganda. Né? Essa aqui foi a palestra que eu fiz no ano passado sobre a agricultura do futuro. Aqui você só digita um texto e pede para o boneco falar, né? Dá um banho, vamos ver se funciona. Vê se fica. Não precisa tocar tudo, não, só um comecinho. Gostaria de te convidar para a palestra Técnica Agricultura do Futuro, Produção de Riqueza e Alimentos, que acontecerá no dia 19 de setembro. Agora essa daqui. Essa aqui foi desse ano. Prepare-se para uma jornada rumo ao futuro da agricultura. Dia 6 de dezembro, às 19 horas. No Instituto Federal do Mato Grosso, Campus Sophie. Você é nosso. Esse daqui ficou atrás aqui, mas eu fiz com um CapCut na gente. Então, assim, só para vocês verem a evolução do ano passado para esse ano, né, sobre inteligência artificial. Aqui também eu fiz um texto, eu tinha um texto, só que eu fiz uma montagem de vários vídeos, né, chamando essa palestra, né. Também fiz a geração de legendas. Assim, eu preciso aprender de uma língua específica, italiano, inglês, francês, né. É uma ferramenta que você ir treinando e vai, né, conversando, ela vai te corrigindo também. Você pede para ela te corrigir, ela vai te corrigindo os seus erros. Aqui, ó. Esse daqui, ó, ProVolt, lançado ontem, 5 de 2 de 2024. Aqui, ele está usando ele num laboratório que pesquisa genética. E aqui ele faz uma pesquisa bem específica. Qual proteína se encaixa estritamente nesses critérios aqui? Precursor de polipeptídeos, que tem 32 quilobases, localizado no cromossomo X, tem 23 aminoácidos. Isso aí é uma coisa bem complexa, né? Porque quando a gente vai fazer pesquisa genética, você vê que gera uns bancos de dados lá gigantescos, né? E esse daqui é o motivo para ter um modelo que custa, por exemplo, $200 por mês. Né? Então, todo esse capítulo aqui anterior foi para falar sobre o que a gente sabe que é o pessoal que está na febre aí, que é o ChatGPT. Né? Mas vamos falar também de outras aplicações que também são inteligência artificial, né? E que estão enquadrados aqui como agricultura digital. Né? E
E aí a gente vai aqui falar sobre showcases, né? Sobre casos de uso. Vamos lá. Esse, inclusive, tem claro como curiosidade, né, gente? Esse mapa mental aqui eu pedi para o ChatGPT criar, né? Na verdade, eu já tinha um que eu peguei de um pesquisador, eu tinha que ter colocado a fonte dele aqui. Só que ele estava muito feinho, né? O cara desenhou lá no Word, aqueles quadradinhos horrorosos lá. Aí eu peguei lá dentro do ChatGPT, tem lá os GPTs, né? E tem lá específico de gerador de mapas mentais. Aí eu recortei a figurinha que eu queria, né? Do pesquisador, que pesquisa essa área de agricultura digital, e falei assim: recria esse mapa mental aqui de uma maneira mais interessante, mais didática. Ele criou aqui todo coloridozinho, dá para você editar, você abre lá no site, lá, que coisa, né, que é parceiro do GPT. Né? Então, aqui, nesse caso, o pesquisador ele diz a agricultura digital fracionando isso daqui. Ó. Agricultura de precisão, Big Data, mapeamento, drones, sistemas integrados, sensores e máquinas autônomas. Mas antes de a gente entrar nesses aqui, eu queria entrar nesse daqui. Tecnologias ligadas ao dinheiro, ao capital. Né? E uma que, assim, que é bem notória, que eu acho que a gente não pode passar batido, é o blockchain. Né? Que diz o seguinte, que a gente vai dar transparência das informações, né, através do blockchain, e vai gerar contratos que vão ser executados automaticamente com a confiança ilibada. Né? Não vão depender de cartório, não vão depender de governo, não vão pagar imposto, coisa assim sobre isso aqui. Né? Então, o blockchain é um sistema de segurança das criptomoedas, né? É um livro caixa descentralizado. Cada transação é assinada pelo pagador e a assinatura da transação é feita por criptografia, o hash. Né? Cada conjunto de hashes compõe um bloco, né? Por isso chama blockchain. E cada bloco possui uma hash própria, um código próprio, que se conecta com os anteriores, blockchain. As marcas que processam a criptografia são remuneradas pelo serviço. Esse serviço que eles fazem aqui, de processar a criptografia, é chamado de mineração. Eu até achava que dava para fazer isso com o computador. Tem um computador velho lá, vou colocar para minerar bitcoins e tal, não sei o quê. Ele não consegue não, tá? Tem que ser um computador robusto, de preferência tem que ter placa de vídeo, né? Porque as placas de vídeo têm um processamento para fazer esse tipo de código. Esse é o processo de mineração. Né? Então, uma coisa que é do futuro aí, né, seriam os smart contracts. Né? Porque aqui você não precisa ir lá no cartório, bater um carimbo, pagar não sei o quê. Né? Cada cláusula dele ali seria executada. E cada cláusula seria inviolável, tipo assim, inalterável. Né? Então, elimina os intermediários, cartórios, despachantes. Então, assim, só para vocês terem noção que isso daqui já existe, tá, gente? Isso daqui é uma tendência para o futuro. No agronegócio no Brasil, já tem isso, mas cristalizando o sistema de produção. Então, por exemplo, cada parte da produção da carne, aqui no caso da picanha, né, passou por uma etapa lá de auditoria. Né? Foi um auditor, fiscalizou lá a produção do gado no pasto, se o capim usou produtos que não são autorizados, se a vaca comer bem, não sei o quê. Né? Tudo isso aí gera um código de barra no produto final, e nesse produto final você tem toda uma cadeia de acreditação. Né? Então, só para vocês verem sobre isso. Né? Então, somente sobre transparência e prevenção às fraudes. Na biotecnologia, né? Também vai ter um consenso de que o melhoramento genético vai partir para o lado de edição gênica, em vez de transgenia. Né? E tudo isso daqui encaixa com aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente. Né? Modelos de IA generativa vão poder pesquisar grandes bases de dados gigantescos para falar assim, o gene X, Y específico é responsável por tal característica. Parece que é simples, mas não é simples, porque ele vai selecionar entre milhões e milhões, né, de opções possíveis com características diferentes. Né? Toda essa processo de edição gênica é feita pelo CRISPR, né? Mas que não vou entrar nesse mérito agora, até a gente perder muito tempo. Então, os bioinsumos também, também é outra tendência tecnológica para reduzir input, né, a quantidade que você compra de insumos químicos. Né? Tudo isso para mitigar gases de efeito estufa, ter certificações, no caso do blockchain,
uma agricultura verde, pegada de carbono negativa e produção on-farm. Então, aqui, melhoramento genético de plantas, né? Eu vou gastar muito tempo com essa parte aqui. Organismos hereditários. Tecnologia que substitui os OGMs, vocês também já falei sobre isso, né? Por meio do CRISPR. Vou editar genes, reprimir genes e ativar genes. Daí eu não tenho necessidade de inserir um gene de uma planta ou de outro organismo, fazendo um transgênico. Eu tenho o mesmo organismo natural, que pode ser usado, né, de maneiras diversas, mas sem ter vícios, sem ter uma proteína ou um gene estrangeiro de outra planta, de outra espécie. Então aqui mais uma tecnologia sobre isso daqui, que é o RNA interferente. Isso tudo eu falei sobre insumos e capital. Né? E agora a gente vai falar sobre trabalho. Né? A maior fonte de inovações tecnológicas que a gente vê nos vídeos no YouTube está ligado com esse fator de produção aqui, né? As máquinas autodirigíveis, os drones aéreos, controle mecânico de plantas daninhas, né? O pessoal já viu aquela máquina com laser, né? Substituir as operações manuais com colheita, caminhões autônomos, veículos elétricos até hidrogênio e plantas industriais mais modernas e automáticas. Vou passar esse vídeo aqui. Esse aqui eu acho que é interessante vocês verem. Pode passar. This is the E-Series robot. The Mega Robot by AgRobot has 24 robotic arms which each pick and harvest strawberries. A mixture of cameras and infrared depth sensors are used to feed the artificial intelligence. The AI can then detect the strawberry's position and ripeness. The robotic arms then cut the stems. LiDAR, which uses lasers, is used to create a 3D map of the robot's surroundings for safety and obstacles. Olha, trabalho de vídeo, identifica por meio das imagens, né? Tanto para colher quanto para matar também plantas daninhas. Né? Created by the Small Robot Company, the Weeding Robot works together with another robot whose job is to map Esse daí não aprende só fotografando, né? Ele só vai identificando. Ele vai com as câmeras e tal, e depois ele vai atrás executando. targeting them with mini electrical lightning strikes instead of using chemicals. Nissan has developed an aquatic robot called Duck. The robot works to reduce pest plant growth in rice paddy fields. Esse é o arroz, ele reduz só os insetos, né? Os coleópteros lá On floor, preventing pragas do arroz iniciais. Nissan developed their Duck robot to mimic this paddling action with a pair of rubber paddles. O robô se chama Duck, né? Chama pato. Ele faz o serviço do pato. The robot is powered by solar energy and navigates by GPS. The FarmBot is a CNC machine. Esse daí é um projeto de faculdade, né? Só que o robô faz tudo sozinho, é só naquele canteiro ali, o braço robótico, molha, planta, colhe. Aquele tipo de coisa, ele começa pequenininho, vai concluir e já está terminando. As well as monitor things like soil moisture. No coding is required. The software helps you lay out the Mapeia o canteiro, faz todas as operações. automatically switch between tools for different jobs, such as seeding, Cada operação você põe a ferramenta lá que você vai trocando só no coisa. Então, lá, usando tipo a router CNC, né? Vai fazendo o trabalho. Esse daí já é comum, no Brasil já tem bastante, né? O robô de ordenha. It is designed to minimize stress for the cows and reduce the human workload. The cows approach the robot by themselves when they are ready to be milked. The machine recognizes each individual cow from the sensor on their collar. Sabe, cada vaca, como ela, com suas características dela, quanto estão os dedos, vai lá, desinfeta os dedos. Iron Ox has created entire year-round hydroponic farms that are run by robots. Sim, para hidroponia. Produce about 30 acres worth of food
cria, and the second has a robot faz um transplante, traz por trás. O traçado está muito devagar, mas ela não para. De dia, de noite, madrugada, não cansa, não apresenta atestado médico. Né? Não erra. Né? Esse daí comia um sapo, a língua do frog. Has to tray on the back of the tractor. When the camera system notices that a toddler lined up with the fruit, it shoots out and grabs it, just like Você fica sempre assim, vai uma câmera na frente, faz a identificação do que é fruta, o que não é fruta, aí a partir dessa identificação tu faz uma ação. E a princípio estão com os braços robóticos, então são uma máquina grande, um tratorzão grande, um caminhão, e a partir daí tem um braço robótico que faz. Isso também é interessante. Cada fotografou todas as frutas ali, os tomates sem cereja, né? E viu qual que está maduro. Ele vai lá e come só o maduro. Pode continuar. Tá bom? Também é interessante. Também come de dia, de noite, né? Então você sempre vai ter colheita dele. Né? Esse daí já tem teste, já. Não sei se tem no Brasil, mas é o trator autônomo, né? Aqui no Brasil a gente ainda está na fase do trator elétrico. Diz que aqui em Sorriso já estava para chegar aqui o trator elétrico, não sei se chegou, para fazer teste. Mas no futuro o trator vai ser totalmente autônomo, operado pelo drone. Fazendo asfalto autônomo. Então, interessante. Aí vai such as a large nursery. transportar vaso, transportar qualquer coisa. Né? Trabalha com paisagismo, no caso aí. Esse daí eu acho bonito. E esse daí vai te seguindo. Vem a câmera e o serviço dele é seguir o agricultor, seguir o cara que é o operador. Então você vai carregando ele e ele vai indo atrás de você. Você não tem que fazer aquela força de carregar as coisas. Isso é muito. Mas aí você percebe que já é uma coisa que está na prática. Não existe. Isso daí não é uma faculdade que está testando. Já está trabalhando, já existe. This is the Dino Weeding Robot by Mayo Technologies. Isso também é para controle de plantas daninhas. The fleet of robots navigate by using 2 centimeter precise GPS and detects weeds using cameras, and then scrapes them out with a specialized tool designed for each type of crop. Você está fazendo aquele processo de cultivador. Né? Mexe na terra sem atingir a cultura que é o alvo. 4 hectares em 10 horas. É tudo assim, está começando agora e vai ser evoluindo. Esse daí também é para espantar insetos. Double fan vacuum system. This creates a uniform E o sistema vibrado. 5 miles per hour or 56 kilometers per hour. Tipo assim, tirar a química, mexer lá dentro, está embaixo da folha, né? Esse tipo de serviço que ele faz. Acho que está acabando, gente. This is the VT Bolt. Developed Esse é by para o it is an electric autonomous vineyard robot. The robot moves along each row of vines, working the soil and removing weeds, and it can work in para controle de todos os serviços. E também pode ser adaptado para outras operações. Ele vai esse ele passa por cima da videira, tudo sozinho. Né?
Então, só para vocês terem alguma noção, nossas máquinas, né, que vão influenciar diretamente no trabalho do campo, vão ser elétricas, autônomas, terrestres e aéreas, tá? Também surgem bastante máquinas com essas características que vão ser aéreas, né? O caminhão vai ser autônomo, né? Isso aqui não está muito longe de acontecer, não, tá, gente? Já está acontecendo nos carros, por enquanto, né? Na China já tem, nos Estados Unidos também tem vários carros autônomos, né? Você pede um Uber, não vem lá, o carro sem motorista, você pega o carro, né? Até seu destino e substitui o Uber, né? Aqui no caso do trator, né? O carro elétrico já é comum, né? Inclusive isso aí já tem bastante. Drone também já está cada vez popularizado, né? Esse daqui é desse ano, né? Esse aqui tem um mês. Esse daqui é o Atlas, o robô da Boston Dynamics. Né? O robô humanoide. A Boston Dynamics fazia esse mesmo robô também chamado Atlas, com um monte de mangueiras hidráulicas. Né? Esse robô, esse ano, em 2024, ele foi adaptado com os motores 100% elétricos. Então, cada articulação dela aqui não tem mais aquela coisa hidráulica, né? tudo elétrico. E aqui, ó, full autônomos, totalmente autônomo. Quer dizer que aqui eles deram a tarefa para ele ia até aquela prateleira, pegar aquele material ali, né, identificar o que ele está pegando e levar até a outra prateleira e colocar naquela posição. Percebe que aqui está substituindo bem o ser humano. Né? Então, assim, até então, as máquinas que estavam previstas eram máquinas monstruosas, aquele negócio com braço robótico, que não, já estão totalmente humanoide, né? Que vai fazer tarefas assim que o ser humano pode fazer. Você vai demorar a chegar, vai demorar não, vai ser bem rápido, tá? Coisa de anos, 2, 3 anos, aí esse negócio já está popular. Por quê? Porque pelos motivos que a gente já falou. Ele não vai ficar doente, ele não vai parar de trabalhar, vai trabalhar de dia e de noite. Significa o quê? A pessoa que não tem, né, qualificação profissional, ela está obsoleta. Beleza. Esse daqui é o Robomart, o carro autônomo de vendas. Esse daqui eu vi numa palestra com hortaliças. Você vai na compra da sua feira, da semana, né? O vendedor lá coloca tudo no Robomart aqui e ele entrega lá no local que você está e abre, você vai lá e retira suas encomendas. Né? É um carro autônomo só para fazer entrega de coisas, de produtos, de coisas, né? Mas que também pode ser usado até para transporte. Tá? Nesse caso aqui, o nicho de mercado deles é a questão de entrega de produtos. Né? Outra tecnologia é o metaverso, né? Computação espacial para o nome técnico, né? Que metaverso é o nome do Facebook. Né? Esse daqui é o óculos da Apple, né? O Apple Vision Pro, né? Que deu certo um pouquinho, mas o pessoal achou muito tão pesado, que é desconfortável, não sei o quê. Né? Então, assim, vai estar em aperfeiçoamento. Foi lançado no ano passado, no novembro. E esse daqui é o da Meta, que falaram que é bem superior ao outro, mas também é uma tendência. Né? Esse daqui é bem interessante para vocês que estão fazendo pesquisa. Tá? Aqui na faculdade eu acho que é bem interessante. Esse cara aqui, o Henrique Gonzalez, o que ele fez? Ele entrou nesse site aqui, Teachable Machine, do Google, né? E mandou para ele lá, esse aqui é o modelo, tá? Um monte de foto aqui, 70 imagens sem capacete. E um monte de imagens com capacete. Ele treinando. Né? Depois de fazer esse treinamento aqui, ele tirou uma foto e o sistema da avaliação, qual que é essa aí? Com capacete. Né? Quer dizer que está certo. Isso aqui é atividade aonde? Conteúdo de obras. Qualquer lugar que tenha funcionário, fala assim, os funcionários estão usando esse serviço? Sim. Né? Isso aqui vai para capacete? Vale, mas isso aqui vai para. Vamos identificar aqui a braquiária no meio da soja. Né? Qualquer coisa que você quiser entender, ensinar para a máquina, você consegue ensinar para esse sistema aqui, que é bem gratuito para a gente. E é bem relativamente simples de fazer. Olha aqui, o DENIT também está usando para fiscalizar, né, a quantidade de eixos de caminhões. Tudo aprendizagem de máquina. Aprendizagem de máquina para a segurança do trabalho, que identifica áreas de risco. Né? Pessoa 4, 5, 6 estão numa área vermelha, né? Uma área que pode cair materiais, não sei o quê. Então,
você fica na área verde. Então, assim, machine learning e deep learning, que são as aplicações, né? Acho que a gente já viu bastante sobre essas aplicações possíveis. O sensoriamento agrícola, isso daqui é antigo, né? Que as câmeras multiespectrais, né? Quando surgiu os primeiros drones, já tinha essa perspectiva aqui de analisar a lavoura e tal. Mas agora, com o machine learning, com esse tipo de coisa aqui, a coisa já fica um pouco mais diferente, já dá para tomar mais atitudes, né? Porque até então a gente só tinha as imagens, mas e aí, o que a gente fazia com essas imagens? Agora, com as máquinas, a gente pode tomar atitudes melhores, né? Aqui falando sobre benefícios do drone, né, da localização. Isso aqui são todas as coisas que a tecnologia representa na agricultura, né, novos produtos, novos processos, multidisciplinar, né, e precisa de profissionais especializados. Então, não é que você vai perder os empregos, quer dizer que você vai ter que se especializar se você quiser manter o seu emprego. Tá? Senão você vai ser. Não a tecnologia te substituir. Quem vai te substituir vai ser outra pessoa usando a tecnologia. Entendeu? Então, assim, a produção vai ser intensificada pelo melhoramento genético, pelo aproveitamento de áreas de pastagem degradada, aquele aumento lá que eu citei no começo da apresentação. Né? O Big Data, o Machine Learning, né, com aqueles exemplos que eu contei para vocês, sistemas integrados e máquinas mais eficientes. A produção de hortifruti, estufas automatizadas, fazendas verticais, né, principalmente nas fases de cidades muito grandes, né, agricultura urbana, regenerativa, sistemas agroflorestais. Tudo isso e muito mais para alimentar 9,7 bilhões de pessoas. Né? Então, eu acho que é por aqui. Né? Por isso que eu comecei lá com vocês lá sobre essa questão de futurologia. O que vai ser até 2050? O que é possível criar até 2050? Eu acho que a gente vai ter umas possibilidades muito boas. O que a gente precisa aprender agora é manejar essas possibilidades. Né? Então, para a gente concluir, né, vocês estão cansados, nós estamos entrando na era da agricultura digital. Né? Mas ela vai continuar sendo agricultura. Então, a gente vai precisar de terra, de clima, de trabalho, de capital. Né? Automação crescente. Cada vez mais os processos agrícolas vão ser automatizados. Né? E vai ter que ter mais eficiência sustentável. Então, a gente tem que reduzir custos, reduzir o desperdício, né, beneficiar consumidores e meio ambiente. Então, aqui tem essas reflexões aqui que eu quero que vocês respondam para vocês mesmos. Né? Quais dessas tecnologias abordadas alcançarão a disrupção? Você lembra que eu expliquei o que é a disrupção? Né? Até hoje as máquinas poderão substituir decisões humanas na agricultura. Também tem isso. Qual é o fim do agrônomo e qual é o fim da máquina? Né? A educação tecnológica é suficiente? A educação que a gente tem hoje é suficiente para preparar os profissionais? Não sei, de repente não é. Né? E como é que há desenvolvimento tecnológico para a preservação ambiental? Também é outra pergunta. Então, assim, o que nós temos que fazer para a gente agir? Convite de ação, né? Inovar, experimentar as tecnologias, aprender, ou seja, tem que estudar, não pode parar de estudar. Colaborar, então a gente tem que ter um instituto, instituições que façam essa colaboração, né? E preservar, né? Fazer coisas assim que garantam a sustentabilidade. E para fechar, nós temos essa frase aqui, sobre o futuro, né? Nós não somos feitos sábios pela lembrança do nosso passado, mas pela responsabilidade pelo nosso futuro. Frase de George Bernard Shaw. Aqui é o clube de xadrez, depois vocês acessam lá, né? E é isso, muito obrigado. Perguntas? Boa noite, parabéns pela palestra, bem enriquecedora. Tenho algumas perguntas. Bom, primeiro, só aproveitando aquele que você falou do Teachable Machine, só uma dúvida bem pontual, que o exemplo que você deu, treinou com e sem capacete, ele tem mais saídas ou ele sempre você consegue colocar vários cenários? Sim, você quer dizer o seguinte, ali é a interface do site que você acessa do seu computador, mas você poderia usar um negócio chamado API. O que quer dizer isso? Quer dizer que você poderia usar um Raspberry Pi. O que é Raspberry Pi? É um computadorzinho pequenininho, que teria que estar ligado à internet o tempo todo.
Mas ali você treinaria, por exemplo, esse computador com reconhecimento de placa. Eu quero que reconheça plaquinha. Entendeu? Eu quero que reconheça gafanhoto, eu quero que reconheça tal. Então, assim, ele vai olhar a manchas, quero que reconheça dor com mancha. Então, você tem um trabalho, por exemplo, de criar um carrinho que anda, esse carrinho dá uma câmera, essa câmera vai estar ligada com um Raspberry Pi, um computador pequeno. Né? É claro que isso tem que estar ligado à internet o tempo todo. Né? E a partir daí ele vai fazer um reconhecimento. Aqui tem mancha de tal coisa, aqui não tem. Então, põe por fogo. Aí você poderia gerar um conhecimento autônomo. Né? Outra aplicação que falaram sobre isso daqui seria para quem trabalha no escritório que tem muitos computadores. Um monte de gente trabalhando no computador, né? Programadores e tal. Eles olham assim, por exemplo, já tem os carros também. Né? O tempo todo a máquina vai estar filmando o rosto de quem está trabalhando. O computador vai estar filmando. Se ele fechar o olho por mais de 3 segundos, está com sono. Aí alguma hora vai tocar. Vai lá no rosto, está dormindo, está enrolando. Né? No caso do carro, isso é muito útil, né? Porque é um momento de segurança, é um sensor de sono. Né? Acho que é isso, né? São bem parecidas. Uma é relacionada, que é o trator da Case, faz muitos anos que eles foram lançados, foi mostrado. Sim. Porque a minha dúvida é em relação a uma das grandes limitações, ainda é a legislação, não sei como é que está a questão da legislação. A limitação dos tratores autônomos não está nem na questão de legislação, está na questão de GPS. Porque a gente tem hoje o GPS geodésico, né, que dá a precisão de até 50 centímetros de erro. Então, tipo assim, eu estou falando que a planta está aqui, mas ela pode estar 50 centímetros para qualquer lugar aqui nesse erro, nessa margem. Isso ainda é muito. Teria que reduzir essa margem, entendeu? De 50 centímetros para 1 centímetro, 3 centímetros. Né? Com os carros, já está conseguindo fazer uma coisa mais aceitável disso. Né? Na verdade, assim, os carros não estão dependendo tanto do GPS, eles estão usando mais o machine learning. Então, a câmera fica lá filmando 24 milhares de vezes por segundo, então eles não ficam dependendo de coordenada geográfica, que interfere a nuvem, que interfere um monte de coisas e tal. Né? Porque aí eles não ficam tão à mercê dessa questão do erro. Mas no caso de máquinas pesadas, a dificuldade deles está nessa questão das coordenadas geográficas. São muito. Faz um bom tempo que eu vejo vídeos, não estava disponível antes da minha, né? Agora estou chorando aqui. Mas muitos robôs, né? A maioria dos vídeos que você mostrou tem clima temperado. Tem uma iniciativa aqui no Brasil, para culturas assim. Eu vejo bastante hortaliça que tem um espaçamento maior, vocês têm para soja, que o número de plantas é bem maior. Tem uma empresa, se eu não estiver enganado, o nome dela é Solitec, né? Que é do Brasil, até em São Paulo, eu acho que é Solitec, uma coisa assim. E eles estavam procurando para uma conversa dentro do Mato Grosso. Né? Não sei que estado está, mas eu sei que é um grupo de amigos da Argentina, eles não são brasileiros, mas moram aqui no Brasil. E eles trabalham, mas não é nem com eletricidade, com arco elétrico, eles trabalham com pequenas doses de produto. Então, é só um pequeno jato, né? Aí reduz muito a questão do uso de herbicida. Já tem na cidade, né? Eu acho que essa é uma convenção de Só complementando aqui, tem na cidade, né, já vi pessoalmente, uma propriedade grande, inclusive, instala lá no pulverizador uma espécie de uma câmera, não sei exatamente como funciona, mas enfim, identifica a praga e aplica. A planta, né, a erva daninha. O pequeno jato e o uso da cauda baixa drasticamente. 80%. Então, a redução de 20% só. Como é o convencional? Só vou aproveitar aqui, quero fazer um questionamento lá do início, né, então tecnológico, mas já no início da sua apresentação, você colocou a questão é uma questão muito falada, essa questão de redução de carbono, né? Tanto
quantos, nem sei que número é aquele lá, Gigatoneladas. de carbono, muita coisa. Como agrônomos, né, o carbono ele é a base do crescimento das plantas. Uma das bases, a principal, com certeza. Todo esse movimento de redução de carbono não traria um impacto negativo na produção de alimentos? Fala daquele pesquisador lá, assim, partindo do princípio que o excedente de carbono na atmosfera aumenta em tantos graus e vai continuar aumentando a temperatura a nível mundial. Né? Inclusive, aqui em Sorriso, a FS Bioenergia fez aqui uma iniciativa, que já tinha feito em Lucas, fez agora esse ano, de fazer sondagens geológicas, né? Até envolveu a prefeitura, porque eles quisiam sondar também o terreno lá do assentamento de João Pinheiro, que eles querem retirar do processo deles lá tantas toneladas de carbono e colocar no subsolo, embaixo da camada rochosa do solo, negócio assim. E eles querem comercializar esse teste de carbono. Então, tipo assim, retiramos da atmosfera tantas toneladas de carbono, esse carbono está armazenado na camada X do solo a tantos metros de profundidade, e a gente está lançando no mercado em tal coisa. Então, assim, é controverso, não existe aquecimento global, não existe. Independente disso, é consenso científico que tem um excesso de carbono, entendeu? Mas não é excedente aquilo que as nossas plantas, que a nossa demanda mundial é natural, entendeu? Mas também, como eu falei para vocês, isso é uma oportunidade, eu prefiro suscitar. Então, já que precisa disso, quem vai pagar? Quem vai pagar fulano do outro ano. Então, vamos fazer isso, entendeu? É uma demanda de mercado. Não sei se eu respondi essa pergunta. Tem o ciclo do carbono, né? Sim. Faz com que, depois, com o processo de decomposição, o carbono volte para a atmosfera e novamente fique disponível para a fotossíntese, né? A questão mais é o excedente. A minha pergunta é, vendo tudo isso, alguém mais tem pergunta? Depois eu pergunto de novo, mas o microfone está comigo, já vou aproveitar. Você percebe que no Brasil as instituições de ensino, as universidades já preparadas para formar esses profissionais? Porque muitos deles não foram formados nessa perspectiva, ainda muitas universidades têm matrizes obsoletas, enfim. Você já percebe em grande escala essa transformação vindo da academia? Não. É alarmante, na verdade. Né? Porque a gente está vendo que está caminhando para cá, no caso, por exemplo, da agronomia, tá? Estou falando da minha profissão, não sei se da profissão dos outros. Né? Mas eu acho que também é bem parecido. Né? Tinha um professor que falava assim, a matemática mais avançada do agro precisa usar regra de 3. Eu nunca concordo com isso. Mas a pergunta é para a universidade. Estou brincando, não. Sim, estou brincando, mas estou falando muito sério. Né? Mas a gente vê que para lidar com isso daqui, não é. Como é que você vai lidar com programação sem saber integral, sem saber derivada? Entendeu? Sem entender multiplicação de matrizes. Né? Vocês lembram de multiplicação de matrizes? Eu lembro. Tem que lembrar. É claro que a gente não precisa saber de como fazer multiplicação de matrizes, né? No nível mais avançado lá. Porque quem estuda física, matemática, estuda lá cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. A agronomia a gente só tem para cálculo. Se tem programação, eu fiz uma porque eu não louco. Então, olha você ver assim, o nível que nós estamos, né? Então, as nossas faculdades, tanto particulares como públicas, estão muito aquém da necessidade que é para o futuro ainda. Alguma pergunta mais, pessoal? Só um microfone para o senhor Marcelo. Bruno, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua palestra. Foi uma palestra realmente muito enriquecedora. Para quem estava aqui nas palestras do primeiro dia da manhã e de tarde, nós tivemos duas pesquisadoras que falaram bastante sobre inovação, né, e empreendedorismo. E aqui o Bruno mostrou para a gente que a inteligência artificial abre portas para isso. Né? Inclusive, é um dado que a Camila, a professora Camila, trouxe na primeira palestra, é que no Brasil tem quase 2.000 startups voltadas para o agronegócio. E apenas 50 delas estão no Mato Grosso, 55, se eu não me engano, que ela falou. Então,
Se você pegar, por exemplo, aquele site do Google ali, que inclusive o professor Alex falou, você consegue encontrar aplicações, etc. Então, existe a possibilidade da gente, né, de vocês, estudantes, também empreenderem nessa área, criarem startups, coisas assim. Então, Bruno, muito obrigado pela sua palestra. Ninguém mais tem pergunta mesmo? Não? Tá? Então, a professora vai te entregar aqui uma lembrancinha, um presentinho. Isso aqui é um doce feito pelos nossos alunos da agronomia, doce de abacaxi com abacaxi da nossa fazenda. E essa é uma muda de amora da nossa fazenda também. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Sucesso, boa noite a todos. Obrigado pela paciência.